Olá pessoal, estamos começando mais um programa Mais da Sua Vida e hoje nós vamos bater um papinho com um amigo, Diácono Maicon, que veio agregar valor e conhecimento pra gente aqui um pouquinho. A gente vai falar da sua vida ministerial, do que já aconteceu na vida dele. Eu sei que tem umas histórias curiosas aí para serem contadas, eu sei que tem umas novidades que Deus fez na vida dele para ele chegar aonde chegou hoje. Afinal de contas, o diaconato é uma conquista, né, Maicon? Sim. Então, assim, eu queria primeiro te perguntar da sua trajetória. Aconteceu, me converti, Renan. Do que aconteceu de lá para cá até o seu diaconato de novidade que o povo precisa saber? Primeiramente, eu quero desejar a paz do Senhor para todos os telespectadores que estão nos assistindo através desse veículo de telecomunicação. Falar da minha trajetória é falar de milagre. Eu me lembro de Jeremias, a Bíblia fala que antes que ele fosse formado no ventre, o Senhor já havia constituído ele para ser profeta às nações. Então, esse milagre que aconteceu na minha vida, Renan, foi mediante as pequenas decisões. Eu não vim de um berço evangélico e, graças a Deus, Deus tinha promessa na minha vida. E quando aos 17 para 18 anos de idade, eu me lembro perfeitamente que Deus havia usado uma pessoa para mim, para poder falar da promessa que Ele tinha na minha vida. E quando eu comecei a caminhar, fazer a vontade do Senhor, Deus designou pessoas para que pudesse ser o esteio na minha vida, no meu ministério. E lembro-me perfeitamente que outrora eu estava numa Assembleia de Deus, na congregação voltada ao campo de Campo Grande, e os pastores até então falaram assim para mim: Maicon, você tem potencial, você tem chamada, eu vou investir em você. E assim que tem que acontecido na minha vida, tem acontecido no meu ministério. Eu louvo a Deus porque há pouco tempo atrás o pastor havia comentado, falou: olha só, não vou consagrar ninguém esse ano. E no final, Deus tocou no coração dele e falou assim: não, esse jovem tem algo diferente. E hoje eu estou aqui para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então tem pouco tempo você foi consagrado ao diácono? Sim, tem pouco tempo, e confesso para os irmãos que estão nos assistindo, foi mediante tudo ao caminhar com Deus. Eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo, conforme dizia um velho pregador: sonhe e ouse sonhar, porque você nunca irá além dos seus sonhos. Amém, Maicon. Ó, eu queria te fazer uma pergunta aqui, isso que eu sei que é uma curiosidade aí minha agora, né? E eu sei que o povo vai ficar muito feliz e vai também abençoar a vida deles com esse testemunho. Eu quero saber como é que foi a história aí do seminário, como é que isso aconteceu. Você esperava realmente que isso fosse acontecer ou simplesmente o Senhor moveu terra e céu para te abençoar? Falar do meu seminário é falar de uma grande conquista, Renan. Eu lembro perfeitamente que eu estava congregando em uma das congregações do campo de Campo Grande e eu tinha dado uma saudação, uma simples e breve saudação. Foi quando o pastor ficou um pouco meio admirado, lisonjeado comigo. Ele falou assim: Maicon, eu quero falar contigo. Eu falei, fiquei preocupado, fui para minha casa, né? Isso aí foi no ano aproximadamente de 2009. E ele falou assim: eu não sei o que está acontecendo, mas Deus está mandando te falar algo. Eu falei assim: eu tenho que marcar um gabinete com você. Foi quando eu, preocupado, cheguei em casa, eu falei com a minha avó: vó, pastor quer falar comigo, será o que eu fiz? Vou tentando arrumar várias prerrogativas, tentando arrumar situação que eu não havia nem acometido. Foi quando minha avó falou assim: meu filho, tenha paz, porque grandes coisas estão por vir na tua vida, no teu ministério e na tua história. E foi quando eu cheguei no gabinete pastoral e ele falou: assenta-se aí, rapaz. Eu se assentei, eu falei: fala, pastor. Ele falou: olha só, não sei o que está acontecendo, eu tenho orado essa semana toda, o Espírito Santo tem me incomodado muito acerca de você. Eu falei assim: sim, pastor, mas acerca de quê? Ele falou assim: não sei o que está acontecendo, mas Deus está mandando te dizer que é para mim investir em você, no teu seminário teológico. Você vai aprender 3 anos, você vai sair daqui da nossa congregação, vai para a Assembleia de Deus em Campo Grande, vai estudar 3 anos a palavra do Senhor. Eu tenho a certeza, talvez eu não possa fazer parte da tua formação, mas uma coisa que eu vou deixar para você: entre como servo e saia como mais servo ainda. E as lágrimas começaram a rolar. Eu falei assim: é possível Deus levantar um jovem de Nazaré e fazer dele um grande pregador. É possível Deus pegar a tua vida de fracasso e de derrota e transformá-la em palco de glória. E quando eu terminei meu seminário teológico na Matriz, o pastor Daniel falou assim:
Irmãos, quando vocês chegarem lá na matriz, quando vocês chegarem em vários estágios no ministério de vocês, nunca se esqueça das pessoas que foram um instrumento de Deus para poder abençoar vocês. Nunca se esqueça das suas origens, de onde você começou. E pela infinita graça e misericórdia eu terminei. Era conhecido como Timóteo no seminário. Aquele jovem franzino, mas que quando terminou com uma estrutura espiritual. Eu louvo a Deus por essa grande conquista na minha vida. Hoje eu entendo, Maicon, te conhecendo, a sua emoção a comentar isso, porque eu falo muito que milagre é fruto do impossível. E se hoje isso mexe com você, é porque um dia parecia impossível. E Deus mudou a história para que você tivesse esse conhecimento, tivesse essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais da sua palavra, da sua verdade. Mas eu tenho certeza que não vai parar por aí. Tive a oportunidade de estar com o diácono Maicon numa vigília abençoadíssima no pastor Carlos Gils. Tive a oportunidade de ouvir um pouquinho do que o Senhor teve para falar para a gente naquele lugar através da vida dele, do que fez através da vida do Maicon. E assim, eu tenho certeza que não para por aí. O diaconato é só uma passagem para onde o Senhor vai te levar. E eu tô sabendo que você já foi até instrumento aí para dentro da sua casa. Que Deus transformou uma vida através de você. Como é que é essa história, Mike? Conta para o povo. Falar desse grande milagre é falar da minha mãe. Eu me lembro quando eu comecei a caminhar, que eu não vim de um berço evangélico, e todas as vezes que eu começava a caminhar, e eu morava com a minha avó, parte de pai, foi quando todas as vezes a gente orava. E dentre essa seguinte oração, eu falava com o Senhor. Minha avó sempre falava assim: Maicon, fala com o Senhor, aonde tua mãe estiver, porque onde a nossa voz não possa ir, a palavra do Senhor vai. Aonde tua mãe estiver, fala assim: Senhor, quando minha mãe adentrar pela porta daquela barraca, ingerir aquela cerveja, coloque sobre ela um gosto amargo. Passado algum tempo atrás, quando ela se converteu, eu fiquei muito maravilhado. Ela falou: Maicon, tenho algo para poder te contar, meu filho. Eu falei: fala, mãe. Não sei o que estava acontecendo, aquele período meu de conversão, não sei o que estava acontecendo. Mas todas as vezes em que eu iria para a barraca, me dava um sentimento amargo, aquele gosto amargo. Eu já não estava sentindo mais graça, nem prazer de ingerir aquela cerveja, que a qual não era agradável perante os meus olhos. E outrora eu pensando, eu falei: poxa, a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Ei, eu quero te dizer algo. Nunca se esqueça da sua família. Nunca desista da sua família. Porque hoje você não entende, mas amanhã você vai entender que verdadeiramente você nasceu para vencer. Aleluia, aleluia. História bonita. Hoje sua mãe serve ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Hoje ela serve ao Senhor da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. Faz parte da mesa de libertação. Faz parte do grupo das irmãs, tem recebido a oportunidade para poder apregoar a palavra do Senhor. Eu fico mais feliz, Renan, que todas as vezes quando ela tem uma dúvida, alguma coisa que faz ela sentir assim um pouco meio angustiada, como é que eu faço para poder pregar? Ela sempre recorre a mim. Aí ela fala assim: meu filho, você pode me ensinar? Eu não sei, eu estou preocupada. Eu falava: mãe, calma, é por aqui, é por aqui, é por aqui, vai dar tudo certo, fica calma, tranquila, que no final o nome do Senhor será glorificado. E hoje eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Hoje eu posso dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Falando em casa, já que você tocou no assunto casa, eu sei que você não está sozinho nessa história. Eu sei que tem uma bênção aí que te acompanha, e de vez em quando você também acompanha ela, né? Porque ela adora o Senhor Jesus com a voz. Eu queria tirar uma dúvida, Maicon. Eu sou jovem também, tenho meus 23 anos, você deve ter uns 16, não tô brincando, eu sei que é um pouquinho mais. Tem rostinho de 16, né? Eu tenho uma história sobre o meu relacionamento, o que aconteceu na minha vida, o que Deus fez no meu relacionamento para chegar até o meu casamento. Casei em 15 dias, todo mundo dizia que não, e Deus moveu festa, viagem, tudo em 15 dias. E assim, eu tenho esse testemunho para contar. Quero saber, mas como é que foi esse início de relacionamento? Como é que vocês se conheceram? É Graziele, né, o nome dela? Como é que você conheceu a Graziele? O que ela representa hoje para você como noiva? Não tô nem falando de esposa ainda. O que ela representa para mim
a Bíblia fala que não era bom que o homem estivesse só, né, Renan? Então, o que a Graziele tem representado para mim, como se fosse uma pessoa que tem nivelado o meu ministério. Aquela pessoa que tem me dado conselho, que tem me apoiado. Falar do início do nosso relacionamento, eu me lembro num congresso de jovem que teve na Assembleia de Deus em Campo Grande, e foi quando eu a conheci, lá, né, de vista, eu a vi passando, aí eu falei, meu Deus, essa jovem é diferente. Não a conhecia no campo, né, porque a gente conhece um pouco as pessoas que realmente fazem parte do campo, e eu adicionei no Face. Aí comecei a conversar, né, puxar um assunto aqui, puxar um assunto ali, para poder extrair um pouco mais da história. Confesso para você, Renan, que eu não sabia que ela cantava. Eu não sabia. E eu vi as fotos no Face, né, vários lugares, ela cantando. Foi quando eu fui pregar, próximo à casa dela. Eu falei assim, Grazi, você pode ir comigo? Eu vou estar pregando e você pode me acompanhar? Você com essa voz linda, esbelta, maravilhosa, você pode me acompanhar? Aí ela falou, tá bom, nesse dia eu vou estar com a agenda disponível, tá bom. Foi quando ela me acompanhou. E o que mais me chama a atenção, o mais interessante, eu estava sentada ali próximo à tribuna e ela até então, né, chegou, se assentou, sabe do lado de quem? Da minha mãe. Estava tudo escrito. Estava tudo planejado, tudo nos anais de Deus. E quando ela se assentou do lado da minha mãe, né, aí eu percebi, olhei um olhar estranho assim, eu falei, meu Deus, Senhor, será que realmente é isso? E quando ela, até então, quando eu terminei de pregar, ela pegou louvor, foi quando minha mãe também começou a ter aquele carinho muito grande. Ela falou assim, meu Deus, o que está acontecendo? Essa jovem é diferente. O que está acontecendo? E minha mãe ficou falando o dia todo, a tarde inteira acerca dela. Foi quando a gente começou a se conhecer melhor. E hoje eu fico muito feliz, louvo a Deus pela vida dela, porque se hoje, né, eu tenho me estruturado espiritualmente também, é porque ela tem sido coluna no meu ministério. Amém, amém. Me tirou uma dúvida aqui, Maicon. A gente vai parar um pouquinho de falar sobre a Grazi, né? Que já falou bastante na entrevista por ela. Vai ficar toda feliz quando vê. Toda boba. Mas me tira uma dúvida. Hoje você trabalha com o quê? Sua vida profissional. O que você faz hoje? Hoje, atualmente, eu trabalho na área da saúde, como técnico de enfermagem. Trabalho no Albert Schweitzer em Realengo, cuidando de pacientes, cuidando de vidas. E trabalho na UPA. E no Albert Schweitzer eu trabalho aproximadamente há 3 anos. Quanto no Albert, quanto na UPA, trabalho no setor de hipodermia pediátrica, que é cuidar de criança, fazer nebulização, soro, medicação, tudo aquilo que envolve, né, o ciclo global de uma criança, a gente trabalha ali acerca de cuidar, né, e de prestar o melhor atendimento, que quando fala em relação à vida, e a gente sempre está disposto, né, a dar a nossa própria vida em prol de uma vida. Amém, amém. Rapaz, se a gente for continuar falando sobre você, já vi que a gente vai virar madrugada aqui falando de Diácono Maicon. Tem assunto, tem conteúdo. Eu queria só fazer um adendo aqui quando ele falou do relacionamento dele. Para você que tá vendo a gente hoje, eu queria te dizer que assim, esposa e marido, a Bíblia fala em Provérbios que são como se fosse tesouro. Tesouro. E o tesouro ele tem 2 características muito importantes. A primeira é que ele está escondido. Então você não sabe onde está. Deus tem um tesouro para você. Você só ainda não achou. Espera que o momento você acha. E a segunda característica de um tesouro, ele é importante para quem acha. Pode ser uma carta. A gente está acostumado a achar que tesouro é riqueza, é barra de ouro, é joia. Não, pode ser uma carta. Mas se for para você, é hiper valioso para você. Deus tem o melhor para sua vida. Mike, eu quero saber como é que faz para poder te achar, tá? Para a gente poder terminar rapidinho, Facebook, telefone, como é que a gente acha? O meu Facebook é Maicon Rezende, tá escrito Maiquinho, Maicon Rezende, tá escrito Maiquinho. E o meu número de telefone é 0 operadora 21 9982 49 223. E eu tenho também um TIM, é 979 39 14 40. 979 39 14 40. Se você quiser saber um pouquinho mais da vida dele, quer que ele pregue na sua igreja, fica à vontade. Pode ligar dia, noite, madrugada, pode? Meu irmão. Sim, positivo. Então tá bom, pode ligar à vontade, desde que a noiva dele não brigue, tá?
Liga no horário comercial. Deus te abençoe. Uma noite, um dia maravilhoso para você que esteja assistindo esse momento contigo, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz.